Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário do Centro de Competência em Embrapa Einstein em Terapias Avançadas, o CCTA. Eu sou a Renata Parca, atuo na Anvisa, na gerência de sangue, células, tecidos e produtos de terapias avançadas, né? Então, eu trabalho na área de regulamentação, monitoramento e inspeção, né, das empresas que realizam ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas e que produzem produtos de terapias avançadas. Então, eu estou na agência desde 2005, né? E eu tenho a honra de moderar esse webinário Desafios no Controle de Qualidade de Produtos de Terapias Avançadas. A apresentação aqui vai ser conduzida pela Juliana Godoy, pesquisadora formada em Ciências Biológicas pela Unesp, com mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp, incluindo um doutorado sanduíche na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Fez 2 pós-doutorados, um na Unicamp e outro nos Estados Unidos e na Universidade do Alabama, onde desenvolveu pesquisas em terapia celular, reprogramação genética de células-tronco, uso de células-tronco humanos em modelos animais e edição genética com CRISPR-Cas. E atualmente é especialista em terapia celular no Hospital Israelita Albert Einstein e coordena a pós-graduação em terapia celular e gênica do Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein. Doutora Juliana, agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para esse webinário e por nos honrar, né, com essa palestra. Antes de passar a palavra, eu gostaria de informar a nossa audiência que as perguntas para a doutora Juliana podem ser realizadas no chat PIR, né? Então, eu vou moderar ao final as perguntas aí do público. Juliana, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Renata, obrigada pela introdução. Bom dia a todos. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre os desafios no controle de qualidade dos produtos de terapia avançada. Na verdade, é um desafio falar dos desafios, né? Não é fácil o controle de qualidade por si só, mas quando a gente entra na esfera das terapias avançadas, a gente tem mais desafios, né? A gente tem bastante coisa nova acontecendo, e com isso, é claro, a gente tem que analisar esses produtos de uma maneira diferente. Então, eu vou falar um pouquinho das definições das terapias avançadas e depois a gente entra propriamente em qualidade, na questão do controle de qualidade, tá? Então, de acordo com a nossa regulamentação, a IN 270 de 2023, a gente tem 4 tipos de terapias avançadas, né? Então, a gente tem as terapias celulares. Então, é um produto biológico que é constituído por células e essas células elas foram extensivamente manipuladas, né? Então, a gente levou essa célula para o laboratório e eu expandi o número dessas células. Então, por exemplo, se eu pegar as células mesenquimais de medula óssea, a gente tem que na medula óssea, 0,01% do total de células da medula são células mesenquimais. Então, é preciso expandir o número dessas células em laboratório muito para que a gente possa utilizar isso como um produto de terapia avançada. Então, isso é uma manipulação extensa, né? A célula vai ficar em cultivo durante um período longo, né? E também uma outra característica da terapia celular é que ela vai desempenhar no receptor uma função distinta daquela que ela tinha no doador. Então, se a gente pegar uma célula mesenquimal de tecido adiposo, então ela compunha o estroma desse tecido adiposo, a gente pode utilizar ela depois, por exemplo, com o advento de regenerar a cartilagem. Então, eu estou usando com uma função distinta. Então, isso caracteriza um produto de terapia avançada, uma terapia celular. A gente tem as terapias gênicas, então é um produto biológico que ele tem como principal advento desse produto a modificação genética, seja ela in vivo, então no próprio organismo, através do uso de vetores virais, de vetores não virais, ou ex vivo, quando eu tiro a célula do paciente, levo para o laboratório, faço essa modificação genética e volto a célula para o paciente, como é o caso da terapia com células CAR-T.
A gente também tem os produtos de engenharia de tecidos, que é o que? É um produto constituído também por células, mas ela tem um scaffold, né? Então, ela tem uma matriz, que pode ser uma molécula sintética, pode ser moléculas de matriz extracelular, mas ela tem um scaffold, né? Então, eu tenho uma matriz onde essas células vão ser colocadas, e isso é um produto de engenharia tecidual. E a IN 270, ela trouxe o PTA combinado. O que seria o PTA combinado? Então, é um produto de terapia celular, né, de terapia avançada. Então, eu tenho células, mas eu uso como scaffold ou como uma matriz um produto que ele já é registrado como dispositivo médico. Então, eu tenho uma membrana de colágeno já registrada para uso médico e eu resolvo semear essa membrana com algum tipo celular. Isso é um produto de terapia avançada combinado, né? Então, ele combina um dispositivo médico já registrado. Então, são os 4 tipos de terapias avançadas que a gente tem. Se a gente pegar o panorama do Brasil, essa é uma revisão recente que saiu agora, nesse mês de 2025, tá? Feito por pesquisadores brasileiros. A gente tem um total de 22 ensaios clínicos em andamento no Brasil, sendo que desses 22, a gente tem 7 relacionados com erros inatos do metabolismo, 11 relacionados com doenças hematológicas, 2 ensaios relativos a doenças musculares e neuromusculares, e 2 que eles estudam doenças de olho e de retina. Quando a gente olha para os patrocinadores de todos esses ensaios clínicos, 20 desses patrocinadores são indústrias farmacêuticas. Quando a gente olha isso, a gente começa a ter uma ideia do quão complexo é fazer um produto de terapia avançada. Se do meu universo todo de 22, a grande maioria, né, a massa toda praticamente, é patrocinada pela indústria farmacêutica, a gente já tem aqui um desafio grande, que é fazer a produção, né, desses produtos de terapia avançada no Brasil. Desses 2 ensaios clínicos que não são relativos, né, não são patrocinados pela indústria, a gente tem a iniciativa do Hospital Israelita Albert Einstein e a iniciativa também da USP de Ribeirão Preto, junto com o Instituto Butantan, ambos para doenças hematológicas, tá? Além disso, a gente tem 9 produtos já registrados no Brasil. Então, se a gente olhar aqui, são todos terapias gênicas, tá? Então, o último a ser aprovado para comercialização é o Elevidys, que é para distrofia muscular de Duchenne. Então, também tudo aqui é indústria farmacêutica, tá? A gente não tem nenhum produto registrado hoje de produto feito essencialmente todo no Brasil. Então, com isso, a gente já começa a ter uma ideia que, se a manufatura é complexa, o controle de qualidade também será complexo, né? Quando a gente olha, então, o universo, né, de tudo que a gente tem de operações dentro ali das minhas terapias avançadas, né, então eu tenho a amostra do paciente, muitas vezes eu faço análises genômicas, né, para ter dados desse paciente, aí eu tenho a produção lá do meu produto de terapia avançada propriamente dito, a infusão no paciente e depois o monitoramento desse paciente. Quando a gente pega manufatura e controle de qualidade, ele perfaz uma grande parte desse caminho, né? Então, uma grande porcentagem, quando a gente fala da formulação do produto de terapia avançada, ela está relacionada à manufatura e controle de qualidade. Quando a gente fala do controle de qualidade, ele perfaz todo o processo de manufatura. A gente sempre tende a pensar que eu só preciso fazer o controle de qualidade do meu produto final, mas a gente precisa controlar o processo produtivo como um todo. E como que a gente faz isso? Com o auxílio do controle de qualidade, desde a entrada do meu material de partida no laboratório até a saída do meu produto final para infusão no paciente, tá? Então, o que que é qualidade, né? Já que a gente vai falar tanto de controle de qualidade. A gente tem a ISO, por exemplo, né, que é uma organização internacional que fala de padronização, mas a qualidade nada mais é do que a gente se adequar às exigências, legislações, acreditações, então a gente padronizar
todo o nosso processo, tá? Então, quando a gente foca na padronização e normatização de sistemas, a gente tem a garantia de qualidade dos processos internos, então a gente consegue ter uma análise melhor desses produtos, tá? O que que o controle de qualidade ele traz para um produto, né? Seja ele um produto de terapia avançada, seja ele um outro produto biológico, né? No geral, garantia da segurança desse produto. Então, a gente garante que não tem contaminação microbiológica, que a gente não tem instabilidade genética no caso das células, né? E aí a gente minimiza a questão das reações adversas. A gente garante a eficácia terapêutica, então a gente tem o monitoramento da potência desse produto final, a pureza e a viabilidade celular para que a gente tenha um resultado clínico que se espera desse produto. O controle de qualidade também nos fornece a questão da reprodutibilidade, então a gente minimizar o máximo que a gente conseguir a variabilidade entre os lotes. É muito difícil quando a gente fala, por exemplo, de terapias autólogas, né? No caso do CAR-T, a gente tem a própria variável do doador dessa célula, né? Então, do paciente que vai receber. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue minimizar tanto, mas o que a gente consegue minimizar dentro do processo produtivo, o controle de qualidade tem que fazer isso, tá? Além disso, o controle de qualidade ele tem que atender às exigências da agência de regulamentação, no nosso caso da Anvisa, e isso é extremamente importante quando a gente fala de anuir um ensaio clínico ou de conseguir que um produto de terapia avançada seja aprovado para comercialização, a gente tem que ter toda essa conformidade regulatória para que a gente tenha aprovação. A redução de riscos, então, monitoramento contínuo para que a gente consiga identificar e mitigar possíveis falhas no meu processo. É um apoio à inovação, então, conforme eu avanço o meu processo produtivo, conforme eu tenho células diferentes, com modificações genéticas diferentes, o controle de qualidade tem que avançar concomitantemente, porque eu preciso que o meu controle de qualidade seja capaz de analisar essa nova célula, tá? E é claro, a gente precisa da confiança no do mercado, né, quando a gente fala de comercializar um produto de terapia avançada, por exemplo. Então, no Brasil, a gente tem hoje o que dispõe sobre as boas práticas de fabricação, é a IN 270, tá, de 2023. E uma coisa que a gente sempre fala quando fala de controle de qualidade e da qualidade em si, é o Quality by Design. Ele é uma ferramenta que a gente utiliza o FEMEA dentro do Quality by Design. Ele vai nos dar indicativos daquilo que é mais provável de acontecer e se acontecer, o quão isso é grave para o meu processo produtivo, né? Então, a partir do momento em que eu tenho o meu processo produtivo desenhado, em que eu estou validando o meu processo produtivo, eu faço toda uma análise de risco desse processo produtivo, junto com os atributos críticos da qualidade que eu preciso para aquele produto, né? Então, qual é o produto-alvo, o perfil desse produto-alvo, quais os parâmetros críticos desse processo, e esse quality by design, né? Então, essa identificação, ela é contínua. Então, quando a gente olha aqui para esse desenho, a gente vê as setas o tempo todo acontecendo. Então, eu tenho desde, né, o desenho do meu produto, o processamento mesmo, né, o meu processo, a performance e a performance desejada, e o tempo todo eu estou fazendo essa melhoria. Então, eu comecei um processo produtivo A, mas eu percebi que eu precisei mudar ele em algum ponto. De novo, eu volto para minha ferramenta de qualidade, para que a gente consiga identificar possíveis riscos que a gente tenha e tentar mitigar esses riscos, ter planos de ação para que quando isso acontecer, tá? Então, o primeiro grande desafio, quando a gente fala da produção desses produtos de terapia avançada, a gente tem aqui essa figura, quando a gente olha os produtos que estão no mercado, é bem pouquinho, esse universo é bem menor do que quando a gente olha os produtos que estão em pré-clínicos ou fase 1, tá? Então, aqui a gente tem na borda, né, os pré-clínicos e o fase 1/2. Então, a gente vê que
apenas 7% dos PTAs chegam ao fase 3, tá, de ensaios clínicos, e 73% das empresas enfrentam problemas de fabricação, do processo de manufatura em si, né, e da garantia da qualidade. Então, o controle de qualidade é um desafio para a gente aqui no Brasil, mas é um desafio também para as indústrias, farmacêuticas no geral, né, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, existe uma complexidade biológica das células que dificulta quando a gente vai fazer a translação do experimento de um laboratório de pesquisa básica, quando a gente vai para um laboratório para a utilização dessas células para uso clínico mesmo, né? E a variabilidade dos doadores e dentro da população. Então, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa num programa de controle de qualidade. Então, antes da gente começar propriamente dito o processo de manufatura disso para levar para o paciente, né? Quando a gente tem um novo produto de terapia avançada, a gente tem que ter uma definição estratégica de controle desse processo produtivo, tá? Então, isso é feito com uma análise de risco, né? Então, sempre a gente faz análise de risco de todo esse processo. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de controle de qualidade, a gente tem a questão de qualificação e calibração dos equipamentos. Então, antes de iniciar qualquer coisa, tudo isso tem que estar ok. Depois, o treinamento de pessoas, de RH, eu acho que essa é uma parte bastante sensível, porque são pessoas extremamente treinadas, tanto para estarem dentro de uma sala limpa, fazendo um produto de terapia avançada, como as pessoas que vão fazer o controle de qualidade. Então, elas têm que estar extremamente treinadas nos ensaios que elas vão realizar, né? Então, por exemplo, eu vou realizar um ensaio para ver morte celular por citometria de fluxo. A gente pipeta quantidades pequenas, volumes pequenos, a pessoa tem que estar treinada até na pipetagem. Então, são pessoas extremamente treinadas para fazer aquilo, para que a gente tenha consistência nos resultados, tá? Depois, a gente tem a validação do ensaio e, propriamente dito, a implementação desse ensaio de controle de qualidade. É um processo contínuo de melhoria, tá? Então, o tempo todo a gente tem a questão da melhoria contínua e a gente tem um programa de mudança. Então, toda vez que eu fizer alguma mudança dentro do meu controle de qualidade, do ensaio, de um reagente, a gente tem a questão da mudança, tá? Então, é um programa de controle de mudança, que de novo a gente faz uma análise de risco. Fiz uma mudança, né, no meu ensaio, eu volto de novo para análise de risco. Então, isso aqui é um ciclo que o tempo todo ele acontece quando a gente fala da qualidade, do controle de qualidade dentro das terapias avançadas. Eu coloquei em 4 caixinhas os principais desafios, tá? Então, a gente tem a complexidade dos produtos, os métodos analíticos e padrões de referência, estabilidade e transporte, que é um grande desafio, e o monitoramento de segurança e eficácia desses produtos. Então, falando de complexidade do produto, o produto em si, ele é complexo, né? A gente não tem como fugir disso. Então, por exemplo, eu pego células CAR-T que vão ser modificadas geneticamente, utilizando vetores virais, eu tenho a complexidade do produto em si, que é a célula modificada geneticamente, mas eu tenho a complexidade dos próprios materiais que eu vou utilizar para atingir essa célula modificada. Então, o vetor viral. Então, eu tenho 2 passos na produção. Primeiro, eu tenho que ter o meu vetor viral, em escala clínica, né, em grau clínico, e depois produzir a minha célula modificada geneticamente também em grau clínico. Então, o próprio processo é complexo e o próprio produto é complexo, né? Quando a gente fala de uso halogênico com células mesenquimais, a gente tende a achar que é mais simples, mas o próprio fato de eu pegar essa célula, levar para o laboratório e expandir demais, eu posso levar essa célula a uma exaustão celular que eu não previa, por exemplo. Tá? Então, isso limita a capacidade funcional dessas células, por exemplo, também é complexo. Então, o meu processo de manufatura das células mesenquimais também ele tem que ser ajustado para que eu não leve as células à exaustão. Então, eu expando demais as células em número, que no final, em vez de eu ter uma célula funcional, eu tenho uma célula que está exausta, porque eu acabei, né, levando ela à exaustão, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. A questão de ser um processo personalizado, então a gente tem várias terapias autólogas. Então, o meu processo produtivo, o meu lote
é uma bolsa que vai para um paciente e só, né? Então, diferentemente da indústria farmacêutica, por exemplo, anticorpos monoclonais, né? Eu consigo fazer um lote, sei lá, de 1.000 frascos de anticorpos monoclonais. Nesse caso, eu não consigo. Então, eu faço a bolsa exclusiva para um paciente. Então, é um processo também complexo, porque é personalizado. A própria composição do meu produto final, né? Como eu tenho a variabilidade do doador, eu faço um processo único para cada paciente, então eu tenho, no final, muitas vezes, eu posso ter células indesejadas, por exemplo, em maior porcentagem do que num lote anterior, por exemplo. Então, eu tenho que saber lidar com isso e ter um critério de aceitação. Ó, até 5% de células que não são células CAR-T, por exemplo, eu consigo aceitar, o que não são linfócitos T. Mais que isso, a gente tem uma impureza muito grande no produto final. Então, a composição do produto final ela é complexa, porque ela pode mudar lote a lote, porque eu tenho a própria variabilidade do doador, tá? Então, no produto final, eu tenho um componente ativo, eu tenho os recipientes, eu tenho componentes estruturais, no caso dos produtos de engenharia tecidual ou PTA combinados. Então, eu tenho que saber analisar esse produto final já, né, combinado, né, com esse scaffold, e o próprio sistema de fechamento, de embalagem, como que isso vai para o paciente também é uma complexidade. A própria interação com o hospedeiro, então com o paciente que vai receber, a gente muitas vezes não consegue prever exatamente os efeitos a longo prazo desse produto, tá? Então, por isso, depois a gente vai ter uma caixa só para falar de segurança e eficácia, né? E esses acompanhamentos a longo prazo, porque isso é uma terapia nova, né? No mundo mesmo, ela é nova, então a gente tem terapias gênicas o tempo todo sendo colocadas em ensaios clínicos nos Estados Unidos e na Europa. Então, como que vai ser esse efeito a longo prazo, né? Então, isso é uma complexidade desse produto que nesse momento que a gente está, né, desse conhecimento, a gente não consegue dizer muito, mas é óbvio que daqui a 10 anos eu vou conseguir ter uma ideia melhor do que esse produto pode causar, tá? Além disso, a própria variação no processo produtivo e a variabilidade de lote. A variação no processo produtivo, ela acontece principalmente quando a gente fala de ensaio clínico, né? E quando a gente vai para essa parte, como a gente diz, né, vida real, quando a gente vai pegar um paciente que foi politratado, né? Então ele vem de várias linhas de tratamento. As células muitas vezes ela tem um perfil de exaustão, né? Então muitas vezes eu preciso mudar o meu processo produtivo para que a gente consiga, no final da manufatura, atingir a dose para aquele paciente, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a carta de aprovação do Kymriah, que foi um dos primeiros a ser aprovados pela Anvisa aqui no Brasil, ele detalha, né, o desenvolvimento do processo de fabricação, então ele começa com o processo A e no final ele está no processo F. E às vezes a gente muda alguma coisinha, por exemplo, aqui do processo E ao processo F, ele fez a comparabilidade de soro de albumina humana derivada do plasma a 5% versus o soro AB, né, off the clot OTC a 2%. Então, às vezes é uma mudança pequena, mas a gente tem que fazer o estudo de comparabilidade, mostrar que o processo ele é eficaz, então no final eu consigo ter essa dose para o paciente, mas é natural que a gente tenha essa mudança do processo de manufatura, tá? Ao longo do desenvolvimento. Então, qual o impacto que, se a gente não tiver um controle de qualidade eficaz, para analisar esse produto de terapia avançada, o que que ele pode causar, né? Então, redução da eficácia terapêutica, a gente pode acontecer isso, aumento do risco ao paciente. Então, eu posso ter um produto com uma característica inesperada que eu não consegui analisar pela metodologia que eu fiz, né? Isso pode dar um efeito adverso não previsto. O próprio desafio regulatório, então, como eu não consigo padronizar, eu tenho uma dificuldade de aprovar isso perante as agências de regulamentação, tá? E aí eu vou ter um custo elevado para produzir o meu produto e uma baixa eficiência. Então, isso é um impacto muito grande. A gente tem como possíveis soluções, né? A questão da automação e monitoramento do controle de qualidade em tempo real.
Então, quanto mais automatizado eu tiver o meu processo produtivo, né? Quanto menos eu tiver sistemas abertos, né? As pessoas manipulando, diferentes manipuladores, eu tendo a ter uma menor variabilidade entre os lotes, e isso é importante. O desenvolvimento aqui de manufaturas flexíveis, entre aspas, né? Mas uma manufatura, por exemplo, que eu posso ajustar se o meu paciente tiver, por exemplo, uma determinada condição no início do meu processo produtivo, né? Então, pego o material de partida, fiz uma análise, e aí, nesse caso, desse paciente específico, no meu processo produtivo, eu vou ter que adicionar uma etapa, mas isso tem que estar anuído pela agência de regulamentação. Então, você ser flexível diante de alguma eventualidade daquele paciente, tá? E é óbvio que a colaboração, então, essa proximidade com as agências de regulamentação, né, leva com que a gente consiga conduzir isso de maneira mais eficaz. E como a Anvisa, ela participa, né, ela é signatária do ICH, né, que é um guia de harmonização internacional, de padronização, então a gente começa a ter padrões mais harmonizados, né? Então, quando a gente olha para os guias do ICH, então eu tenho um guia para controle de qualidade, um guia para ensaios pré-clínicos. Então, tudo isso tende a guiar a gente de uma maneira padronizada, né? Então, o mesmo guia que eu utilizo aqui no Brasil, eu utilizaria nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, isso é extremamente importante para que a gente consiga todo mundo seguir, né, da mesma maneira e a gente conseguir atravessar esses desafios também, porque é desafio para nós aqui e é desafio para todo mundo. Em relação aos métodos analíticos e padrões de referência, a gente tem uma limitação dos ensaios convencionais, muitas vezes. Então, quando a gente fala, principalmente, de uma célula modificada geneticamente, né? Como que eu vou fazer essa análise, né? Então, eu faço análise, ela está expressando lá um marcador que eu coloquei, né? O gene de interesse. Mas e a célula, ela mudou o perfil? Como que eu vou fazer essa análise? Então, às vezes, um simples ensaio de citometria de fluxo padrão ela não vai fornecer todos os dados que eu preciso. Então, eu preciso ter múltiplos parâmetros para conseguir analisar essa célula. Então, isso é uma limitação e eu preciso melhorar, né? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o advento da citometria espectral, né? Ela não está presente tanto em todos os laboratórios, porque é uma metodologia nova, né? Um equipamento mais novo. Mas ele tende a passar por algumas limitações que a gente tem hoje na citometria convencional, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a citometria de fluxo multiparamétrica, o próprio ensaio funcional, quando a gente fala das células imunes, né? Essa capacidade de eliminar uma célula tumoral, de matar a célula tumoral, envolve múltiplas etapas que são sensíveis, muitas vezes é difícil a gente conseguir padronizar esse método, então isso é um desafio quando a gente fala dos métodos analíticos. E um outro desafio que a gente tem é a falta de padrões de referência. Então, normalmente, quando a gente fala de ensaios da indústria farmacêutica no geral, né, para analisar molécula sintética, e muitas vezes eu tenho um padrão de referência. Então, por exemplo, no ensaio de endotoxina mesmo, né, quando a gente vai falar de microbiologia, eu tenho um padrão de endotoxina, então eu consigo, por exemplo, contaminar a minha amostra com um valor específico de endotoxina e ver se meu aparelho é capaz de detectar. Então, eu tenho um padrão de referência. Mas quando a gente fala de analisar uma célula, por exemplo, para ver se ela tem todo o padrão que eu preciso, eu não tenho uma referência, um padrão. Eu vou comprar aqui uma célula CAR-T referência, que eu vou analisar no meu laboratório, esse é meu controle positivo, digamos assim, e aí eu vou fazer as minhas análises. Eu não tenho. Então, eu tenho essa falta de padrões de referência, e isso é desafiador, porque normalmente o próprio laboratório, né, o próprio centro de produção, ele tem que ter um lote referência. Então, eu tenho um lote que, eu sempre tive a célula dessa maneira, então ela tem esse perfil. Se ela fugir desse perfil, eu falo, opa, será que é meu equipamento? Será que é o jeito que eu estou analisando? Então, aí eu pego esse lote referência, por exemplo. Então, a gente pode colocar isso, mas eu não tenho padrões de referência iguais para o mundo todo, tá?
Qual que é o impacto isso pode causar, né, se eu tiver problemas nesse controle de qualidade? Também incerteza na eficácia terapêutica, então, às vezes, eu estou caracterizando de maneira incompleta o meu produto de terapia avançada. Eu posso ter risco de segurança quando eu tenho falha de detectar, por exemplo, células indesejadas ou contaminantes no meu produto final. E as barreiras reguladoras, né, então eu tenho ausência de metodologias padronizadas, isso vai o quê? Acabar dificultando a aprovação regulatória, tá? Quais são as soluções? Então, como a gente já falei, né, a Anvisa é signatária do ICH, então acho que esse desenvolvimento de guias e padrões internacionais, ele vai ajudar muito, né, ao desenvolvimento do controle de qualidade, como que a gente vai analisar isso, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de ensaio de potência. Ele é muito único para cada projeto, então eu não tenho um ensaio de potência único para a célula mesenquimal. Se a gente for falar de célula mesenquimal, ela é mais fácil de produzir tudo, mas eu não tenho um ensaio de potência único, né? Então, quando a gente tiver para cada projeto ensaios específicos, vai ser muito mais fácil, mas no momento a gente tem uma dificuldade, tá? A automação e inteligência artificial, né, o uso de plataformas automatizadas e às vezes analisar os dados com o advento de ferramentas de inteligência artificial, a gente tende a verificar determinados pontos que a gente tem que ter mais atenção, tá? Então, isso talvez nos ajude muito. E é claro, tecnologias inovadoras, aquilo que eu falei, o controle de qualidade, ele tem que caminhar junto com a próprias inovações, né, das terapias avançadas, tá? A questão de estabilidade e o transporte. Então, quando a gente fala de transportar um produto de terapia avançada, a gente tem que entender que tem ali célula, né? Seja modificada geneticamente, não seja modificada geneticamente, seja um produto de engenharia tecidual, muitas vezes que eu não posso criopreservar e ele tem que ser transportado à temperatura ambiente ou na temperatura de geladeira, né, de 2 a 8. Então, eu tenho que ter uma cadeia de frio quando a gente fala, né, de seja produto a fresco, seja produto criopreservado, extremamente robusta. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Porque a alteração nessa temperatura, ele pode levar com que eu perca a funcionalidade dessas células, tá? Então, uma criopreservação controlada, então, o uso de crioprotetores específicos, de congeladoras programadas, protocolos de congelamento padronizados para o seu produto de terapia avançada é extremamente importante. A gente ter containers monitorados em tempo real, né? Então, sensores que vão monitorar temperatura, umidade, vibração, né? Se aquele transporte ele foi, né? A gente fala chacoalhar, né? Demais, quanto tempo ficou nesse transporte, sistema de alerta automático. Então, quando a gente fala dessa cadeia de frio, né? A gente precisa de empresa especializada. Então, a gente fala, não é só produzir o produto de terapia avançada, eu tenho que ter uma empresa que consiga distribuir esse produto de maneira eficaz, né? Que eu não tenha a perda da viabilidade por um problema no transporte. Se a gente pegar, por exemplo, o que acontece hoje com as indústrias farmacêuticas que têm os cartês comerciais aprovados no Brasil, o que que é feito? Então, a gente tem a coleta da Aferes em centros aqui no Brasil. Essas células, elas são congeladas, né, criopreservadas, e são levadas para o local de manufatura, né? Então, para o centro de processamento celular, que fica fora do Brasil de todas essas indústrias, tá? Então, congelam, levam para essa célula ser manufaturada, então ela passa por todas as etapas de modificação genética, de expansão celular, e depois ela é de novo criopreservada e deve ser entregue no Brasil para que a gente possa fazer a administração para esse paciente. Então, essa logística de congelamento e transporte para o centro de manufatura, e o contrário, né? O congelamento no centro de manufatura e o transporte para o hospital onde esse paciente está, ele tem que ser extremamente eficaz. Então, eu preciso de empresas altamente especializadas, né? Então, existem alguns dados sobre falhas de transporte e alguns estudos mostraram que até 15% de amostras biológicas podem ser comprometidas quando eu não tenho uma cadeia de frio adequada. Então, isso é um desafio enorme quando a gente fala do controle de qualidade dessa cadeia de frio, tá? Então, as principais falhas são oscilações de temperatura,
A gente pode ter a questão de atrasos logísticos, né? Então, às vezes chega no aeroporto, não consegue sair ou teve algum problema com a aeronave. Então, existem inúmeros problemas que podem atrasar. O próprio impacto mecânico durante o manuseio, então, né, um dry shipper, ele acabou sendo chacoalhado demais na aeronave, ele sofreu algum dano mecânico, isso pode levar com que eu não consiga manter a temperatura e afetar a integridade dessas células. E, de novo, a gente fala lá, né, do impacto, a redução da eficácia terapêutica, sempre isso, né, é um impacto extremamente importante. O aumento do risco para o paciente, né? Porque as células vão estar biologicamente instáveis, mas também a perda desse produto. Então, eu não consigo utilizar o produto para esse paciente, né? Então, um paciente que tem uma doença grave, eu não vou conseguir usar o produto, por exemplo, né? Além de perdas financeiras e operacionais que acabam acarretando, né? Então, como solução, um sistema de logística inteligente, então, rotas de transportes otimizadas, né? Então, tem empresas que só faz esse tipo de serviço, essa cadeia, né? Então, que tenha todos esses trâmites burocráticos também, a pessoa consiga desembaraçar isso de uma maneira muito mais rápida. A própria redundância na cadeia de frio, né, a gente fala de monitoramento duplo, plano de contingência para emergência, quando tiver falha de energia, problemas logísticos, então isso tudo a empresa tem que oferecer, né? E a capacitação. Então, o time envolvido também no transporte, ele tem que entender a criticidade daquilo que ele está transportando, né? Não é simplesmente um produto congelado, como se a gente estivesse transportando um frango, né, mas assim, só fazendo um comparativo, é óbvio que eu não vou querer ter a perda de um alimento para a saúde, mas assim, é uma terapia extremamente cara na produção e aí eu perco porque a pessoa não entendeu a criticidade daquilo, tá? Então a capacitação da equipe é extremamente importante. A gente vai para o último bloco dos desafios, que é monitoramento de segurança e eficácia, tá? Então, a gente tem um risco inerente de contaminação microbiológica em culturas celulares prolongadas, né? Então, a gente pode ter micro-organismos, isso a gente consegue detectar de uma maneira mais fácil, mas a gente pode ter vírus latentes e adventícios, que muitas vezes eu não consigo detectar, né, nesses produtos. Então, eu preciso de métodos para controlar isso. Normalmente, PCR em tempo real é uma metodologia bastante interessante para se utilizar. E aqui, falando especificamente de terapias gênicas e a questão de eventos adversos tardios, elas podem, ter eventos adversos tardios, principalmente porque a gente utilizou vetores virais para fazer a modificação genética, tá? Então a gente pode ter uma oncogênese ou uma imunogenicidade tardia, e as soluções é o quê? Implementar programas de vigilância pós-comercialização, no caso, desculpa, das células já comerciais, já aprovadas para uso comerciais, mas também a coleta de amostras biológicas em intervalos regulares desses pacientes para fazer análise, né, dessas células, às vezes biomarcadores específicos para monitorar a segurança genômica dessas células e a adoção de tecnologias de edição gênica mais seguras, né? Então a gente não tem uma técnica de edição gênica totalmente segura, que a gente não tenha nenhum off-target, que seja isento de tudo isso, mas a gente está evoluindo nessa questão, né? Então, provavelmente, no futuro, a gente teremos, né, soluções de edição genética mais seguras, né? E a questão de estudar os pacientes tratados, por exemplo, com células CAR-T a longo prazo, que é isso que tem sido feito tanto do ponto de vista das células comerciais, quanto do ponto de vista, das células, que têm como, o patrocinador os próprios hospitais, né, então, que sejam feitos aqui no Brasil, né. Então a gente analisa se a taxa de remissão ela se mantém, se existem riscos de recidiva, prováveis efeitos colaterais graves a longo prazo, e qual o impacto se eu não tiver esse monitoramento de segurança e eficácia a longo prazo, né? Então, eu posso ter um aumento de risco para o paciente, né? Então, eu não tenho monitoramento rigoroso, ele pode ter um evento adverso grave, que eu poderia ter detectado mais precocemente, mas como eu não faço monitoramento, isso acabou passando. A perda de oportunidade para uma intervenção precoce para esse paciente, então poderia ter um outro protocolo para tratar esse evento adverso.
e os próprios desafios regulatórios de confiança. Então, como eu tenho ausência de dado robusto, então, eu não acompanhei o paciente a longo prazo, então falta dado, né? Então, isso a longo prazo é difícil você conseguir aprovar um produto comercialmente com a ausência desses dados, né? Então, o desenvolvimento de protocolos padronizados de monitoramento a longo prazo é extremamente importante, e estudos clínicos, eles têm que ser feitos a longo prazo mesmo, principalmente com essa questão das terapias gênicas, né? Quando a gente faz a utilização de células modificadas geneticamente. Aqui eu trouxe uma tabela quando a gente compara um produto de terapia avançada e produtos biológicos, por exemplo, para a gente entender o quão difícil é a gente ter o controle de qualidade robusto e eficaz, tá? Quando a gente fala de origem do produto, então, normalmente são células cultivadas para produzir anticorpos monoclonais, proteínas recombinantes. No caso das terapias avançadas, a gente tem células autólogas, halogênicas, a questão dos vetores virais, células modificadas, genes que foram modificados por edição gênica, tá? O processo de fabricação. Então, é uma produção que está padronizada, já em larga escala, tem uma reprodutibilidade bastante eficaz. Quando a gente vai para as terapias avançadas, a produção, por ser personalizada, eu não consigo ter essa escalabilidade, né? Então, eu não consigo fazer em larga escala o CAR-T, porque eu vou fazer um produto para cada paciente. Então, independe de eu conseguir produzir uma bolsa no final ou produzir 100 bolsas, só um único paciente vai poder utilizar, né? Quando a gente fala de terapias autólogas. No controle de qualidade, na indústria dos biológicos, esses controles estão bem estabelecidos, os testes já estão bem robustos, padronizados. Quando a gente vai para as terapias avançadas, a gente tem a questão da variabilidade celular, da pureza, da potência, estabilidade genética, então isso é mais complexo. Padronização e reprodutibilidade, biológicos, uma alta consistência entre os lotes, e nas terapias avançadas a gente tem ainda desafios para padronizar, né, essa reprodutibilidade dos ensaios, né, pela própria variabilidade biológica. Os testes de segurança, né, então testes microbiológicos, endotoxinas, né, a potência biológica previsível na questão dos biológicos. Nas terapias avançadas, a gente também faz testes microbiológicos de endotoxinas, mas a gente tem testes adicionais de transdução genética, por exemplo, do controle de células indesejadas, da validação dos vetores virais, então isso é mais complexo. A estabilidade e armazenamento. Nos biológicos, normalmente, a gente tem uma validade muito mais longa do que a gente tem, por exemplo, para as terapias avançadas, né? Porque é um produto que é mais sensível a variações de temperatura, precisa de uma cadeia de frio complexa. A regulamentação, a gente tem normas bastante definidas para os biológicos, também para as terapias avançadas a gente tem normas, mas elas são normas mais jovens, digamos assim, são mais novas, né? Então acho que a gente também está aprendendo com essa regulamentação nova, como que a gente vai mostrar para a agência de regulamentação que o que eu estou fazendo, ele consegue cumprir todos os requisitos que eu preciso, né? Escalonamento de produção, é fácil escalonar, mais fácil, né, um produto biológico, do que quando a gente fala de escalonar da pesquisa para uma produção comercial, no caso, dos produtos comerciais. A rastreabilidade de lote, ela é bem estabelecida nos biológicos, e aqui nas terapias avançadas a gente precisa de uma rastreabilidade individualizada, né. Custo e infraestrutura, é óbvio que nos biológicos existe um custo alto, né, um investimento em biotecnologia, controle de custos de produção, mas quando a gente vai para as terapias avançadas, a gente tem toda a infraestrutura para manipular, para expandir essas células, mas a gente precisa de tecnologias específicas e uma capacitação muito especializada. Então, num fluxo de controle de qualidade, por exemplo, de um produto com base de uma célula tronco mesenquimal, a gente tem desde o material de partida, o meu controle de qualidade está ali presente, né? Então, a gente tem a seleção, expansão dessas células. Então, aqui no meio, do processo, a gente tem todos os controles de qualidade que eu preciso fazer no processo intermediário. Aqui no final, né? Quando a gente começa a analisar o meu produto final e o produto final propriamente dito, tá? Então, a gente tem todas essas análises. Então, como conclusão,
Os produtos de terapia avançada, ele tem um potencial terapêutico enorme, né? Mas ainda a gente tem esses desafios além do processo produtivo, do controle de qualidade. Então, abordagens de análise de risco, análise de processos, eles são fundamentais para a gente conseguir garantir principalmente segurança e eficácia desses produtos, tá? Então, superar os desafios do controle de qualidade exige evolução das estratégias de qualidade, o alinhamento com os avanços tecnológicos e a colaboração entre quem está desenvolvendo, entre as agências regulatórias, os fabricantes. Então, acho que ter uma padronização internacional, ter essa colaboração vai tornar a terapia mais eficaz, mais segura, isso vai chegar mais rápido para o paciente, né? Conforme a gente vai melhorando essa capacidade de análise. Eu queria terminar essa apresentação agradecendo ao nosso time, né? Um time sensacional, assim, que eu tenho muito orgulho de ter todos comigo. Eu não vou falar o nome de cada um, porque eu vou esquecer, mas é um time que está junto o tempo todo, né? Foi um grande desafio ter esse projeto de células CAR-T, né? Aprovado, os pacientes. Então, a gente cresceu muito durante esse tempo, né? Seja do processo de manufatura, seja do controle de qualidade. Então, queria agradecer a eles, né? Então, estou aqui representando um time grande, né? Que não sou só eu que estou aqui. E obrigada, deixo meu e-mail para quem quiser me escrever, fico super à vontade. Obrigada, doutora Juliana. Muito interessante essa palestra. Né, a gente consegue ter uma dimensão, né, dos desafios, e a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gente entrar ao vivo, né, sobre essa diferença, né, do cenário internacional, onde hoje a gente já tem, por exemplo, produtos aprovados, e o cenário Brasil, né? E eu vejo muito isso, né? Assim, eu fico muito ansiosa, muitas vezes, quando vou fazer uma inspeção, né, para certificação de boas práticas de fabricação, nessas empresas internacionais que já estão com, né, indústria farmacêutica, que já tem toda uma lógica, né, de trabalhar com tudo isso, e mesmo assim, né, eu vejo diferenças, eu vejo nas próprias indústrias, né, vários ensaios que são conduzidos, né, nos controles, nos testes de controle de qualidade, que são ensaios terceiros, né? São empresas terceiras especializadíssimas em fazer um determinado ensaio, com todo um background, que eu acho que o que a gente falou de validação de metodologia analítica, o que está aqui, inclusive no PIR, aqui tem muitas perguntas relacionadas a isso. E assim, o que você vê hoje vamos dizer assim, coisas que andaram no sentido de o próprio Einstein, os desenvolvedores nacionais aí estão quebrando barreiras, né? E por serem desenvolvedores que estão começando, tem muito mais barreiras do que mais lá na frente, né? Então, assim, o que você vê de tanto de melhorias com relação à realização desses ensaios ou empresas que vão, né, se especializar para realizar determinados tipos de ensaios, tanto de melhorias quanto ainda de carências, né, para que você tenha aí esses ensaios de controle de qualidade realizados com todo, como você falou, né, com todos os seus pressupostos, né, para a garantia da segurança e da eficácia do produto, né? Renata, durante o desenvolvimento, eu vou me focar no projeto CAR-T, que eu acho que é o que está mais avançado aqui no Einstein, né? A gente teve vários desafios. Eu acho que o grande desafio foi a questão de ser uma célula modificada geneticamente. Então, a gente tem ensaios extras, digamos, entre aspas, né? Mas eu precisava garantir que o produto final ele não tem vetor viral. Então, não tem cópias replicantes do meu vetor viral. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, porque isso influi muito na segurança do participante dessa pesquisa, né? Então, quando a gente começou a padronizar, é um ensaio extremamente sensível,
né? É uma PCR, mas ela é extremamente sensível. Então, qualquer mudança na pipetagem, eu altero completamente o meu resultado e é inválido o meu teste. Então, o início dessa padronização foi muito complexa para a gente. Tanto que a gente falava, gente, não tem ninguém que faça isso, pelo amor de Deus, e não tem, né? A gente não acha no Brasil uma empresa que seja especializada em detectar partículas replicantes de um vetor viral, por exemplo, né? Então a gente desenvolveu aqui, né? Apesar de a gente ter um kit comercial, a gente teve que fazer a padronização da metodologia dentro do laboratório, né? Então, mesmo que eu tenha um kit comercial, eu preciso validar a metodologia para o meu projeto. Então, isso foi para mim a parte mais difícil, e o que eu vejo assim de que falta no mercado brasileiro, né? Se a gente quisesse terceirizar tudo, é que, na verdade, a gente quase não tem empresas que saibam de terapia avançada ou que tenham um know-how para lidar com um produto de terapia avançada. Então, quando chega lá, fala, mas isso é um sobrenadante de quê? É sobrenadante de célula. De célula? Está acostumado a trabalhar, por exemplo, de sangue, né? A gente que está dentro de um banco de sangue. A parte de sangue, do ciclo do sangue, é muito mais fácil de você analisar, né? Quando a gente chega lá com sobrenadante de célula mesenquimal, as pessoas não sabem muito como fazer. Então, a gente teve que validar a metodologia para todos os ensaios hoje que a gente faz, né? Então, a gente está nesse processo de validação analítica do método. E eu acho um ponto super importante, antes de eu partir também para as perguntas aí da plateia, é essa questão que você falou da necessidade, muitas vezes, de você mudar, né, coisas durante o processo, e como você mesmo mencionou, as diversas mudanças no processo, que, por exemplo, um produto comercial que já está registrado passa, isso tem que ser feito, né, para isso, ensaios de comparabilidade. E para que Uhum, você demonstrar que o produto, os atributos críticos de qualidade do produto se mantêm, né, e o produto é o mesmo, né? Então, exato. assim, é um grande desafio esse processo de mudanças dos ensaios de comparabilidade. Você tem que ter, né, os ensaios de controle de qualidade adequados, Exatamente, selecionados para que você possa fazer isso, né? Então, realmente exata, também é um cenário complexo, mas que eu acho que o Brasil tem que dar esses pontapés no sentido de ter parcerias, né, com outras empresas que vão começar a se especializar para fazer isso e facilitar a produção local, né? exato. Juliana, a gente tem uma pergunta aqui do André Tozelo, da importância de se envolver a Anvisa e outros órgãos reguladores desde o início do desenvolvimento, né? Se esse acompanhamento precoce pode facilitar, né, uma aprovação futura e reduzir entraves regulatórios, né? Então, acho que ele queria ouvir um pouquinho você falando sobre isso Qual- e também se você pode disponibilizar os slides, né? Tem questão sobre isso. Olha, André, os slides eu vou ter que perguntar para o pessoal do Embrapi, mas eu acho que sim, eu acho que a gravação fica também depois disponível. A Alexia consegue me responder depois melhor. Em relação à importância, André, é extremamente importante você dar as mãos para a agência de regulamentação e seguir junto. Isso não quer dizer que vai ser muito mais facilitada a aprovação, não é isso, mas você vai entender o que a agência está te pedindo. Porque a gente lembra, a gente teve uma curva de crescimento muito grande, a Renata sabe disso. Então, no começo, as primeiras diligências, muitas vezes a gente não entendia o que a agência estava querendo de nós, né, da gente que estava fazendo o projeto. Então, quando a gente fazia parlatórios, tudo a gente conseguia entender. Então, às vezes a gente achava que era uma coisa absurda, mas às vezes eles queriam um ponto específico lá do meu processo. Então, você ter essa parceria com as agências, né, de regulamentação, no nosso caso da Anvisa, é extremamente importante. Então, por exemplo, o CTN-Bio, né, que é extremamente importante quando a gente fala de modificação genética das células, né, a gente precisa dessa aprovação. E muitas vezes ela vai aprovar o produto CAR-T como um NB1, por exemplo, não como um NB2. Então, também essa parceria, né, com esses comitês é extremamente importante para a gente entender o que que eles querem realmente da gente, né? A tá aqui, ela pode até falar melhor, mas é isso, né? A gente às vezes não consegue entender o que a agência está pedindo, e às vezes você conversar, você entende melhor, né? Eu acho que você falou um ponto importante também, Ju, e tem uma pergunta também no chat, né, sobre isso.
Ai, poxa, qual guia? O que que eu posso também usar além para validação de metodologias analíticas? Eu acho o seguinte, né, gente, aqui também fazendo um comentário, acho que a gente tem que correr atrás do que hoje. A gente tem um trabalho imenso, né, na própria agência para trabalhar guias locais, né? Eu acho que é uma dificuldade, é uma perspectiva nossa que a gente tem para trabalhar, mas a gente usar aí os guias do ICH, como você mencionou, o ICH agora está trabalhando com um grupo específico para terapias avançadas, então nós vamos ter boas coisas aparecendo, né, em breve, né, específicas para terapia avançada, que eu acho que vão facilitar todo esse processo, né? E assim, a gente pede exatamente essa convergência regulatória com os guias internacionais. Então, eu acho que as questões, as interações elas são importantes no sentido da gente trazer clareza do que a gente vai querer, né, durante a documentação, né? Então, acho que é só corroborando aí a sua fala, né? Tem uma pergunta aqui, que ela chegou no chat, então a Alexia passou, se existe algum grupo de interação e atualização, né, que as pessoas poderiam fazer parte, e aí ele fala que tem soluções, gostaria de apresentar para evoluir os trabalhos, propor novas soluções. Então, Ju, se tem algum grupo aí que está em andamento para discussão? De atualização em relação a essas harmonizações, eu acho que Isso. né, dos controles de qualidade. A gente não tem um grupo que fale disso, a gente tem algumas. Tem aquele grupo PDA, né, que a gente faz parte, então muitas vezes a gente tende a gente tem várias discussões sobre isso, como fazer, eles convidam a indústria farmacêutica, o Einstein faz parte, então a gente tem conversado muito sobre isso, mas é essa interação maior que a gente tem, né? Então é um grupo que está visando mesmo as terapias avançadas e tem ajudado em algumas questões a gente, né? Eu acho que só para complementar aí também, gente, como eu falei, essa questão do ICH, o ICH agora trabalhando produtos de terapias avançadas, como a Anvisa hoje faz parte do ICH, a gente faz parte desses grupos de discussão, a gente tem que harmonizar, né, os guias que eles soltam e internalizar aqui para o país. E a gente tem uma etapa de consulta pública, né? Então, sempre Hum, fiquem atentos sobre essas consultas muito bom. públicas dos guias do ICH, porque eu acho que é uma forma também de ter a participação do país nessas discussões, né? Então, eu acho que isso é um ponto super importante também aqui para destacar. Ju, tem outra aqui do Leonardo, ele agradece, né, a sua excelente aula e ele coloca que quanto à implementação de novas tecnologias, eles usam a 166, né, como base para as validações de métodos, mas eles têm muita dificuldade para a transposição da realidade analítica para os produtos de terapias avançadas. Existe algo diferente que você poderia nos sugerir para a validação de novos métodos? O Léo, na verdade, a gente tem as farmacopeias. Eu acho que a farmacopeia ajuda muito, né? Apesar de a gente, algumas metodologias não serem farmacopeias, mas a farmacopeia europeia, ela é muito interessante de ter acesso, então tem bastante coisa ali que auxilia. Então, quando a gente vai falar assim de endotoxina, mesmo que a gente use uma metodologia quantificativa, né, de quantificação, ela tem várias diretrizes, né? Então, como que a gente vai ver se eu estou tendo interferência no meu teste? Então, a farmacopeia europeia é uma que a gente utiliza, até a Renata sugeriu, né? Então, a gente hoje tem, ela é paga, a farmacopeia, tudo, mas é interessante de ter acesso, né? Então, a farmacopeia europeia, a americana, a japonesa. Tem muitas vezes metodologias descritas ali que não tem nas outras, por exemplo, o PCR. É uma metodologia que está descrita. Então, é interessante consultar, porque aí a gente consegue essa validação da metodologia, não mais fácil, mas a gente tem pelo menos um guia para seguir, porque fácil não é de qualquer maneira, né? Bom, gente, a gente vai encerrar 11 horas. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. É a pergunta da Jaline, né? Se ela comenta exatamente do desafio dos padrões de referência, né? Ela coloca as indústrias que disponibilizam esse tipo de tratamento produzem o seu próprio padrão de referência. Como esse padrão de referência é feito? Ele é feito usando o primeiro lote do produto? Existe algum documento para compartilhar sobre padrões de referência?
Então, a gente tem uma dificuldade do padrão de referência. As empresas não necessariamente é o primeiro lote do produto que você está fazendo. Então, às vezes você está validando e você está melhorando aquilo, né? Mas com o tempo você consegue saber o que você precisa atingir. Então, você começa a ter os seus critérios de aceitação. Né? Então, às vezes eu tenho meu lote de referência ali guardado, porque se eu precisar olhar de novo para ele, fazer uma nova análise, eu consigo, né? Mas é aquele produto que eu não tive nenhuma intercorrência durante o processo produtivo, eu não tive problema nenhum em nenhum controle de qualidade na hora da análise, eu não tive problemas de controle ambiental, eu não tive nada. Então, é o meu lote referência, não necessariamente é o primeiro. Tá? E documento para compartilhar para esse tópico, eles são escassos em relação às terapias avançadas. Quando você fala de lote de padrão de referência para as outras coisas, é mais fácil de você conseguir ter. Mas um lote de referência para um produto de terapia avançada, você não vai achar para comprar no mercado, nem nada, né? Então, tem alguns, mas assim, em relação a outras moléculas, você consegue muitas vezes na farmacopeia americana. Eles vendem, né, a farmacopeia europeia, então você consegue comprar referências, mas não para terapia avançada. Gente, eu vou fazer a última pergunta aqui, estamos no meu tempo, tem mais. Eu acho que depois vocês podem endereçar essas perguntas, né? Que a doutora Juliana, a gente pode endereçar para a doutora Juliana responder e encaminhar, então, para vocês, né? Então, a última pergunta, eu pensei uma aqui com relação à segurança das células mesenquimais que você mencionou. Se você poderia retomar sobre isso quanto aos testes de segurança das células mesenquimais. Foi a Ana Carolina de Curitiba que fez essa pergunta. Quando a gente fala de segurança da célula mesenquimal, a segurança a gente fala muito da questão da esterilidade, né, dos testes microbiológicos. E quando a gente fala da funcionalidade dessa célula, então a capacidade de formar tumor e tudo, existem estudos, a literatura é ampla nisso, mostrando que essa célula, quando bem administrada para o paciente, ela quase não tem eventos adversos, são pouquíssimos eventos adversos relatados na literatura com essa célula. Então, do ponto de vista, assim, de produzir eventos adversos, essa célula, ela quase não produz. Então, é o que a gente fala que é uma célula extremamente segura para se administrar, né? Diferente de uma célula CAR-T, por exemplo, que a gente tem a síndrome de liberação de citocinas, né? As células mesenquimais, elas não têm isso. Então, é uma célula bastante segura, né? Mas os testes que a gente faz o teste de potência. Então, a teste de funcionalidade dessa célula, se ela é funcional, se ela está expressando todos os marcadores de caracterização dessa célula, para que a gente consiga liberar. Bom, gente, acho que já estamos aí com o nosso tempo finalizado. Gostaria de agradecer a doutora Juliana aí pela brilhante palestra, Obrigada. também pelas perguntas aí da plateia. Agradecer mais uma vez aí por toda essa colaboração e tenham todos um bom dia de, de trabalho aí para vocês. Obrigada, Renata. Obrigada para o CCTA, para a Embrapi, né, por essa oportunidade. Acho que é sempre bom a gente poder discutir isso. Obrigada, pessoal. Um bom dia a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.